Pessoal, eu falei para vocês na semana 2 de português, eu acho, sobre o esquema dialético. E vocês fizeram as redações, me entregaram, eu já corrigi, vocês já receberam o feedback. Eu queria destacar uma redação que eu recebi de uma aluna que tem o esquema dialético bem certinho. E eu vou destacar isso porque eu percebi que vocês tiveram dificuldade e como a gente nunca tinha trabalhado com isso, acho que vale a pena a gente tentar mais uma vez, né? Então, quando a gente fala de esquema dialético, a gente está falando de trabalhar com os argumentos favoráveis à nossa opinião e argumentos contrários à nossa opinião. E a gente usar esses argumentos contrários para poder defender a nossa tese, né? Para a gente conseguir descartar esses argumentos contrários e defender a nossa tese. Então, o tema era algoritmo e a Lívia Souza, do terceiro desenho, fez essa redação aqui, né? Ela não colocou título, que na verdade não conta mesmo para o Enem, mas que a partir da semana 3 eu pedi para vocês colocarem título, né, nas redações. Então, vou dar uma lidinha para a gente ir comentando sobre como que ela fez o esquema dialético aqui. A internet é uma importante ferramenta tecnológica, a qual nos permite trocar e receber informações a respeito de infinitos assuntos e a qualquer momento. Com apenas um clique, é possível comprar um produto, assistir a um filme, entre outras milhões de atividades. São inúmeras propagandas, anúncios e promoções que nos bombardeiam a todo instante. Mas será que há apenas aspectos bons nisso tudo? Então vejam, aqui ela falou sobre aspectos positivos. Mesmo as propagandas e anúncios, ela está colocando como positivo, né? E a gente descobre isso por essa última frase. Então, a gente receber propagandas de diferentes produtos pode, por um lado, ser um ponto positivo, né? Após realizar uma pesquisa sobre algum estilo musical ou equipamento eletrônico, é possível notar que a quantidade de informações referentes a esse mesmo assunto aparece com muita frequência na tela. É quando surge a pergunta: como é possível que a internet saiba que estamos procurando justamente por esse produto? A resposta é simples: há um algoritmo cuidando de tudo isso. Então vejam, agora ela justificou que tudo isso de bom que acontece porque existe um algoritmo cuidando de tudo isso, por trás de tudo isso. E agora ela vai dizer que isso tem dois lados, olha lá, por um lado, por outro lado. Por um lado, muitas pessoas defendem esse sistema por ser uma forma de ajudar os usuários a estarem por dentro das novidades relativas a conteúdos de suas preferências, sem precisarem realizar buscas mais aprofundadas. O armazenamento de dados pode contribuir também em um menor gasto de tempo para encontrar os resultados necessários. Então, quem defende esse sistema, né, esse algoritmo, defende por essa razão. Ela está retomando aqui o que ela já disse de bom lá no primeiro parágrafo. Agora ela vai trazer o lado contrário. Por outro lado, esse filtro de informações pode causar insatisfação em grande parte da população. Isso porque uma de suas consequências é a manipulação da liberdade de escolha que o usuário tem, acarretando tomadas de decisões precipitadas que muitas vezes são baseadas apenas nos conteúdos que o algoritmo decide nos mostrar. De acordo com a pesquisa feita pela Comscore em 2012, 56% dos participantes concordaram ter sido influenciados por anúncios digitais a comprarem produtos. Em 2013, essa porcentagem já saltou para 66%. Então, veja, aqui ela trouxe o lado negativo e ela trouxe o repertório sociocultural produtivo, né? Ela citou uma pesquisa para reforçar o argumento dela negativo. Ou seja, aqui ela coloca, quando ela coloca o lado negativo, cai por terra ou ela relativiza todas aquelas coisas boas que ela tinha dito antes. E a conclusão? Em virtude dos fatos apresentados, é necessário que o Ministério da Educação conscientize melhor a população por meio de campanhas a respeito do controle que a internet possui sobre os usuários, a fim de proporcionar um melhor proveito da mesma e diminuir a taxa de manipulação,
melhorando, consequentemente, o senso crítico e a liberdade de escolha dos usufruidores. Ela pega uma conclusão de conscientização da população a respeito do controle da internet, ou seja, a gente consegue manter a utilização da internet e ficar com o lado bom, mas com a conscientização da população, lidar com esse fator negativo, né? Então, a conclusão dela acha, na verdade, aí uma solução mais equilibrada para a gente continuar com as coisas boas e tentar se livrar dos problemas, né, que essa manipulação nos causa. Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês a ideia de vocês fazendo esse diálogo, né, de tese e antítese, ou antitese, né, dentro do texto dissertativo. Beleza, pessoal? A outra aula que a gente teve sobre título, né? Vamos pensar aqui que nesse tema de controle do usuário pela internet, cabe a gente citar um filme recente, que está famoso aí, vocês já devem ter ouvido falar, chamado Dilema das Redes. Se a gente citar um filme no nosso texto, por exemplo, o Dilema das Redes, a gente pode, a Lívia usou aqui essa pesquisa, né, como repertório sociocultural produtivo, mas na hora da redação, vocês não vão ter uma pesquisa sobre o tema na cabeça. Então, é muito mais simples vocês usarem algum tópico que vocês estudaram em alguma disciplina, ou um filme, ou uma música que esteja relacionada ao tema. Então, vamos supor que a gente cite esse filme em algum momento dessa redação. Como que a gente pode fazer para colocar um título legal? A gente vai pegar esse filme que a gente citou, essa música que a gente citou, e vai tentar fazer um jogo de palavras com isso. Então, por exemplo, se o filme chama O Dilema das Redes, o título pode chamar Rede de Dilema. Percebe? A pessoa, quando olhar para esse título, ela vai lembrar desse filme. E se ela não lembrar, ela vai ver o nome do filme durante o texto. Então, essa é a ideia, vocês fazerem um jogo de palavras com alguma ideia, com algum argumento, ou, de preferência, com o repertório sociocultural produtivo que vocês usaram no texto. Beleza? Pega alguma coisa do seu texto que seja interessante e tenta fazer um jogo de palavras. Ou pode colocar um título mais simples, no caso, tá? E eu estou falando isso do título, pessoal, porque o título, apesar de não ser cobrado no Enem, ele é parte integrante do texto dissertativo argumentativo. Então, qualquer outro vestibular que não seja o Enem, você vai perder nota se você não colocar o título. Então, não é bom a gente adquirir esse costume de não usar título só porque o Enem não considera. Tudo bem? A gente pode usar o título, inclusive no Enem. Se você conseguir fazer essa relação, e uma relação criativa, né? Para um título te ajudar de alguma forma no vestibular, ele precisa ser criativo. Então, tentem fazer jogos de palavras com nomes de filmes, com nomes de músicas, desde que você tenha usado esses filmes, essas músicas, etc., no seu texto. É isso, vai ter uma proposta aí para vocês fazerem. Estou à disposição para dúvidas. Um beijo!